Sou Tomás Gomes, jornalista de MIT Sloan Review Brasil. Estou aqui diretamente dos estúdios da Capgemini na Febrabantech 2025. Tenho a honra de ter aqui 3 lideranças incríveis junto comigo, que a gente vai falar justamente sobre liderança feminina e inovação no setor financeiro. Uma conversa aí que tem muito pano para manga, como a gente já sabe, né? Então, antes de a gente começar, eu vou apresentar minhas convidadas aqui no sentido anti-horário. Não sei se é o horário para quem está vendo. Então, tem aqui comigo hoje aqui a Marisa Reguini, vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil, a Cíntia Barcelos, CTO do Bradesco, e a Lucimar Henrique, Chief Revenue Officer da Capgemini. Gente, muito bem-vindas, muito prazer. Prazer é todo nosso. Eu acho que, antes de a gente começar, eu queria pedir para que vocês fizessem uma breve apresentação sobre vocês mesmos, para a nossa audiência conhecer um pouco mais sobre vocês, sobre as trajetórias. Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso estar aqui, ainda mais falando desse tema tão importante, que eu julgo importante. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu sou Marisa Reguini, sou vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil. Trabalho no Banco do Brasil há 26 anos, desses 26, 20 destinados à área de tecnologia. Mas a tecnologia entrou na minha vida muito mais cedo, quando eu tinha 14 anos, quando meu pai apresentou meu primeiro computador, que era um CP200. Quando eu falo assim com as crianças, que a gente tinha que ligar na televisão e no gravador, né? Imagina. Antes dos 386, né, Marisa? Exatamente. E desde então eu nunca parei de estudar TI, eu me encantei pela área, então eu fiz colégio técnico, faculdade, enfim. Então eu sempre me dediquei à área de tecnologia, inclusive no banco, né? Então um pouquinho no banco eu já passei por todos os cargos, né, da diretoria, diversos projetos, né, desafios interessantes a gente viver, né? E mais recentemente, quando eu me tornei líder, eu senti a necessidade de falar mais sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Fundei um movimento chamado Mulheres na TI. Então, mais pra frente a gente fala um pouquinho disso. Sou de Bauru, aqui do interior de São Paulo, mas moro em Brasília há 20 anos. Um pouquinho da Marisa. Muito bom. Cíntia. Então vamos lá. Eu sou Cíntia Barcelos, eu sou CTO do Bradesco. Eu comecei na tecnologia há muitos anos, mas não tão cedo quanto a Marisa. Eu fui me interessar mais por tecnologia e computação já na faculdade. Eu gostava de matemática na escola, eu queria fazer matemática. E aí meu pai é físico, ele fez carreira acadêmica. E ele me falou assim, por que você não tenta fazer engenharia, que talvez abra mais opções, você não sabe ainda, né? Você é tão nova, né? Eu fui fazer engenharia eletrônica na UFRJ, eu sou carioca. Já estavam me perguntando se eu sou carioca, acho que eu tô perdendo o sotaque depois de tantos anos de São Paulo. Então eu sou carioca e comecei a trabalhar logo na faculdade, comecei a fazer estágio na IBM. Então, na IBM eu trabalhei muito com a área de infraestrutura. Depois de 10 anos, eu fui trabalhar na área de software, que hoje é a área de cloud. E em 2012, mais ou menos, eu comecei uma função que chamava CTO, que era para você ser CTO dos grandes clientes da IBM. Então, trabalhei bastante com os clientes mais tradicionais do Rio de Janeiro, né? Recursos naturais, petróleo. E em 2016, eu comecei a atender o Bradesco. E eu era CTO da IBM para o Bradesco. A gente tinha muitos projetos juntos. E chegou uma hora que... Deu match. Deu match. Então, em 2021... eu brinco que o Bradesco resolveu pagar meu salário, então eu fui para o banco como diretora de infraestrutura e cibersegurança. E desde o ano passado, em 2024, eu tive o convite para ser CTO e aí eu aumentei um pouquinho as minhas áreas. Então hoje, além de infraestrutura e cyber, eu cuido da arquitetura, da área de operações de TI e de dados e inteligência artificial. Então tudo que tem de divertido está comigo. Muito bom. Lucimari. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, dividir esse palco. Eu sei que vocês estão acostumadas juntas, mas para mim é uma honra muito legal. Bom, acho que eu sempre construí minha carreira na intersecção da tecnologia, da estratégia e de projetos de transformação. Já fiz até projetos de transformação no banco lá atrás, então sempre essa vertente veio comigo. E já liderei equipes de venda, inovação, aliança, etc., sempre com esse cunho de inovação. E hoje eu estou como Chief Revenue Officer da Capgemini, um pouco menos de 2 anos. Acho que a preocupação grande é levar esse impacto real para os nossos clientes, né, de transformação. Sou mentora de mulheres também, empresas que são lideradas por familiares, né, lideradas por mulheres. Sou professora da FGV, então também gosto bastante desses temas aí acho que é uma responsabilidade social nossa, né, de poder levar
isso para outras mulheres. Bom, bastante coisa. A gente tem aqui algumas agendas cheias, né? Agora, entrando um pouco na nossa pauta de hoje, né? Na primeira parte dela, que é sobre liderança feminina, a gente está falando... É interessante, você falou esse trabalho de mentoria que você faz, né? Porque a gente está falando aí de 2 setores que tradicionalmente são formados por públicos e lideranças masculinas, né? Tanto a área de tecnologia como a indústria financeira como um todo. E aí eu acho que dentro disso eu queria que vocês falassem um pouco, né? Como é que vocês veem esse panorama, né, de equidade de gênero nesses 2 setores atualmente? Se a gente tem evoluído, se a gente está estagnado, se a gente está andando para trás, né? E o que pode ser feito, né, para a gente mudar isso de maneira sistêmica e também para incentivar novas gerações de profissionais, né, a entrarem e entenderem que esse é um lugar também, um espaço feminino. Quando comecei lá atrás, há mais de 30 anos, e agora, em termos percentuais, a gente evoluiu muito pouco, por mais que a gente incentive e tente mudar esse assunto. Então, hoje, se você for pegar mulheres em tecnologia, são cerca de 30%. Quando você entra em algumas áreas, como infraestrutura, segurança, operações de TI, que é aquele regime 24/7, esse número cai muito, cai para menos até de 20%. E ele não tem mudado ao longo das últimas décadas. O que eu acho é que, assim, se a gente for deixar para resolver só no mercado de trabalho, o estrago já está feito, porque chegam poucas mulheres, são poucas mulheres nas universidades fazendo as carreiras que a gente chama de STEM, né? Eu lembro que eu fiz engenharia eletrônica era eu e mais uma mulher. Há pouco tempo atrás, eu tive uma mentina na IBM brilhante, e ela fazia engenharia eletrônica, era mais ela e uma mulher. Então, eu me vi ali, né, 30 anos depois, e que os números não tinham mudado tanto. Eu acredito muito a gente fazer um trabalho na base. Então, a gente ainda trabalha com muito viés inconsciente. Dos pais, até os próprios pais associarem engenharia, ciências com homens. Muitas vezes é o pai que estuda matemática com a filha. São coisas pequenas, mas que vão passando aquela ideia desde pequenininhas que aquilo ali é uma coisa mais de homem. Acho que faltam exemplos. Então, você vê muitas mães médicas, dentistas, e as minhas filhas conviviam, eu tenho 2 meninas, né? Uma com 20, outra com 22. Elas conviviam muito com várias outras mães que eram outras carreiras, mas elas tinham poucos exemplos de engenheiras. Enquanto a gente não resolver esses 2 aspectos e a gente tem um olhar para incentivar as meninas no que elas têm uma competência forte, a gente vai estar sempre tentando resolver alguma coisa no mercado de trabalho que já vai ser muito tarde. Independente disso, eu acho que nós temos no mercado de trabalho uma obrigação de criar um acolhimento. Porque muitas vezes as mulheres são questionadas quando tem que implantar um sistema de madrugada, quando a área de TI é uma área dinâmica, né? Se tem uma coisa que a gente não consegue prever, como vai ser o nosso dia e como vai terminar a nossa noite. Então a gente precisa criar esse acolhimento, porque muitas vezes as mulheres que chegam no mercado de trabalho não têm o apoio das famílias. E é isso que a gente tenta fazer, né? Super concordo com a Cíntia, número, gênero e grau, né? E assim, a gente acrescentaria que a gente precisa falar disso muito, muito, muito. Esse painel é um exemplo disso, né? O tempo todo. E usar a gente como exemplo, né, Cíntia? Porque, vou dar um exemplo, assim, no Banco do Brasil a gente tem um programa chamado Programa Menor Aprendiz. Então vão meninas e meninos, enfim. E um dia a gente vai fazer um curso para as meninas sobre UX. E eu estava no prédio e as meninas falaram assim: Marisa, dá uma passada aqui, falar um oi. E eu fui assim rapidinho, contei um pouco mais de detalhes dessa minha história, né? E aí uma das meninas, dizendo assim que não sabia o que ela iria escolher de profissão, escolheu tecnologia. E hoje ela trabalha numa empresa nossa ligada, né, BBTS, com tecnologia. Então, muitas vezes é o que você falou, sabe, Cíntia? As meninas já nascem, vamos parar para pensar que presente a gente compra para dar para as meninas. Conjunto, né? De xícara, boneca, a casinha já tá sempre no universo feminino, né? A gente nunca compra videogame pra menina de cara, um Lego, né? Foguete, né? É uma coisa diferente. A gente precisa começar a falar disso,
Por isso esse movimento Mulheres na TI, que tem essa finalidade de ir nas escolas, explicar que tecnologia também é para as meninas, não é só para os homens. E todo mundo tem muita curiosidade, porque eu acho que ao longo do tempo a gente criou um estereótipo que TI é só assim, né? O menino nerd, calça jeans rasgada, aquele né, fone de ouvido e mexer com máquinas. E TI tem um mundo, tem um monte de coisa pra gente fazer, né? Então eu penso um pouco sobre isso, sabe, Cíntia, também, da gente ir falando todos os dias, todas as oportunidades, para ir quebrando aos poucos. E, infelizmente, os números ainda não movimentam, né? Tem até uma pesquisa da McKinsey que diz que só em 135 anos a gente vai ter uma equidade. Então, é muito tempo. E eu acho que a gente vai fazendo um pedacinho por dia até ver se a gente consegue mudar um pouquinho isso. Perfeito. Eu acho que a gente ainda tem muitos desafios estruturais, né? Não é só com número de cotas ou de treinamento que a gente vai resolver esse problema. Eu acho que é mudar a narrativa, né? Eu, por exemplo, não tinha uma referência de uma liderança feminina, né? E eu tive que construir isso. E foi difícil, assim. Se eu me aproximasse do que é uma expectativa de liderança masculina, eu era criticada. E se eu era feminina demais, também era criticada. Então, assim, eu acho que a nossa geração abriu muito esse caminho e trouxe, pelo menos, uma referência para as meninas poderem ser o que elas são, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade coletiva. Acho que é uma mudança na narrativa. Que líder a gente quer ter no futuro, né? Que tipo de líder? E aí eu acho que a diversidade, a equidade é o que vai garantir a sustentabilidade do negócio, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, algumas figuras do cenário internacional, né, presidentes, eu acho que a gente retrocedeu até algumas casinhas em função de algumas pessoas e da forma como elas pensam. Então, acho que o desafio ainda é bem estruturante, sabe? É interessante, né, ouvir vocês aqui, que eu tô muito mais, acho que para aprender e para ouvir com vocês sobre essas questões, né, e como tem esses desafios, que são os desafios estruturais e estruturantes, como eles estão interconectados, né. Agora eu queria daí puxar um pouco essa discussão mais para o dia a dia de vocês, e aí passar a palavra para a Cíntia. Queria que você falasse um pouco no Bradesco, né, como essas questões sendo conduzidas, a gente sabe que o Bradesco está passando por uma transformação cultural grande. Eu queria que você falasse como é que você tem visto isso no seu dia a dia, como líder, como gestora, como referência dentro da instituição. Então, mas você falou uma coisa muito bacana. Às vezes a gente não traz os homens para a discussão. E isso é a parte mais importante. Porque hoje a maioria dos homens estão com as posições de liderança, são eles que podem fazer efetivamente alguma coisa para mudar. E a gente acaba discutindo muito entre nós. Então, esse é um ponto importante de ter os aliados. Uma das coisas que a gente faz no Bradesco é justamente um programa para os aliados, em que você precisa ouvir, você precisa entender. Eu lembro que quando eu estava na IBM ainda, eu era líder do grupo de afinidade de mulheres, né? Eu era a sponsor executiva e eu achava que eu sabia tudo do assunto, né? Eu era uma mulher, crescia, trabalhava numa área super... E eu tive problema zero, assim, em relação a tudo que eu via, o relato de outras mulheres que talvez não tiveram um apoio familiar. Eu tive apoio do meu pai, o meu marido sempre me incentivou, nos momentos mais difíceis, né? Porque a gente passa por momentos em que você repensa, né? Quando eu tive a minha primeira filha, ele é que me fez levantar e voltar a trabalhar, porque você acaba, em alguns momentos, repensando algumas coisas. Isso, até que ponto então vale você a pena. precisa muito, né, dessa parte forte e de ter pessoas que entendam. Então, acho que isso é super importante. A gente tem feito treinamentos específicos para mulheres na liderança. Uma outra coisa são as redes de apoio. Então, tem alguns programas na TI, que é o Wonder IT e o Entre Elas, que são programas em que a gente tenta criar essas redes por diversos tipos de dinâmica para que as mulheres criem essas conexões, já que são poucas, para que uma consiga se conectar melhor com a outra. E a última coisa, que é um programa super bacana com a Laboratória. A Laboratória é uma organização que ela recoloca mulheres no mercado de trabalho na área de tecnologia. São mulheres que são ou não formadas, mas que tem muita oportunidade em TI, pessoal. Muita oportunidade em Fiquem TI. ligados. A gente não consegue preencher todas as vagas. Então, a Laboratória, ela retreina e coloca. Então, a gente tem uma parceria super grande de pegar essas meninas que são treinadas pelo Laboratório e elas arrasam
lá no Bradesco. E eu queria ouvir um pouco, né, da Marisa agora. Marisa, tipo, a gente está falando do Banco do Brasil, que tem uma presidente mulher, né, a Tarciana, que acho que isso aí já é um baita marco, né? E eu acho que além dessa simbologia, né, eu queria saber de quais outras maneiras isso tem gerado aí novas referências políticas, né, de equidade, de governança, enfim. Como é que tem sido essa experiência no BB? Olha, está sendo maravilhosa, assim, vivendo, amando todos os dias. O fato de ter uma presidenta mulher, a partir desse dia, tudo começou a mudar, né? Mas o banco demorou 216 anos para ter a primeira presidenta. E quando eu tô falando que tudo começou a mudar, desde pequenas coisas até movimentos maiores. Então, a primeira coisa que a Tarsi fez, o Banco do Brasil tem 8 vice-presidentes. Ela já chamou de cara 3 mulheres, que sou eu, Carla Ness, que cuida da rede, e Ana Cristina de Pessoas. Então, só por aí, a gente já começou uma diversidade no conselho, né? Aquele olhar da mulher, olha, acho que tal colega tá precisando de um pouco mais de ajuda, né? E fora as outras diversidades. Então, tem ela, o Giovanni, que são do grupo LGBT, o Saceron no grupo etarismo, assim, um fofo, maravilhoso, sabe a voz da sabedoria, assim, a gente discutindo, ele, gente, deixa eu falar uma coisa, e todo mundo para e escuta. Então isso criou um ambiente muito agradável pra gente poder falar mais de diversidade no banco. Não é que a gente não falava, mas não assim abertamente ou vivendo aquilo, né, aqueles grupos minorizados, assim. E a partir daí a gente fomos fazendo várias coisas. A gente criou uma unidade, a ESG, então lá nessa unidade tem diversos programas, como programa de liderança feminina, programa que insere gerentes negros, né, negros e pardos. E aí tem um item que você estava lembrando, a gente começou a fazer o que a gente chama lá dentro de CODEI. São conselhos, né, temáticos, aí tem sobre mulheres, sobre negros, sobre masculinidade, enfim, vários temas. E a gente chama expoentes do mercado, né, para falar funcionários do banco, enfim, uma roda de conversa como a gente está aqui, né? E aí é muito interessante que você está falando do Tomás, né? A gente precisa trazer os homens para cá, ouvir além da fronteira do banco, né? Então a gente aprende muito nesses conselhos, depois sai uma série de atividades, práticas, né, para ver o que a gente aprende com isso. Então é um momento muito especial do Banco do Brasil que a gente está vivendo, a gente se alegra muito e eu fico muito feliz de poder estar vivendo esse momento, né? Porque a gente tem um monte de brincadeira lá, né? Tipo, a gente fica brincando às vezes. Chegou a hora das mulheres fazerem a reunião só das mulheres. A gente sai do conselho, faz nossa reunião e volta, né? Pra acertar. E a gente também tá chamando as diretoras agora, né? Um pouco desse empoderamento, porque, né, Cintia, acho que você comentou, né, quando você ficou grávida. Então, além da gente não ter mulheres na TI, tem uma próxima fase na vida das mulheres, que é quando elas vão se tornar gestoras. Então, é outro patamar, assim. Eu não posso, eu não consigo, eu tenho que conciliar marido, casa, mulher, filho, etc. E aí a gente também trabalha essa questão usando o exemplo, né? Olha, você pode, porque hoje tenho marido, tenho filhos, mas eu não deixo de viver minha vida profissional, nem minha vida pessoal. E a gente vai conciliando com a nossa rede de apoio, né? Vai acertando daqui e todo mundo vive feliz, né? Talvez meus filhos queiram mais tempo comigo, mas assim, eu quero trabalhar, então a gente vai ter que negociar isso, né? Mas falar disso abertamente, de quem vive de verdade aquela situação, é muito diferente do que você criar uma política assim para dizer que a empresa tem. Então, e as pessoas veem que é possível. Que é possível. Porque muitas vezes você confunde que uma pessoa que está na posição de liderança não tem a família, não consegue. A gente dá conta de tudo. Isso, né? dá conta tudo de certo. tudo. Um dia de cada vez a gente dá conta de tudo. Isso mesmo. Muito bom, gente. Eu acho que assim, aqui nessa conversa a gente tem, né, 2 objetivos. Que era o primeiro, que é falar sobre protagonismo feminino que a gente está falando aqui. Eu acho que mais do que isso também, pegar um pouco mais da visão estratégica de 3 lideranças femininas sobre esses movimentos de inovação que a gente está falando aqui no lounge da Capgemini, na Febraban, durante esses 3 dias, né? Então, agora eu queria falar com a Lucimari justamente sobre essa perspectiva, né? Falando sobre inovação e tendências para o setor financeiro, o que você acha que deve estar no radar das lideranças e o que está no seu radar? Legal. Esse tema também é ótimo, deve dar para ficar um tempão. Eu acho que não tem como fugir de Generative AI, né? E agentes autônomos. Eu acho que a gente sai de uma era de ferramentas digitais para uma era de entidades digitais, né? Que pensam, agem e decidem. Então, isso muda completamente o jogo, muda modelo de negócio, muda a narrativa, muda a operação no dia a dia.
E traz um desafio maior para a liderança também, né? Tudo que a gente aprendeu está mudando, né? Então, acho que isso traz um desafio muito grande. É claro que no paralelo dá para falar sobre computação quântica, tokenização e etc., que eu acho que ainda vai acelerar muito a transformação no setor financeiro, mas eu acho que até para a nova economia, os agentes autônomos é o que vai fazer a diferença e vai realmente mudar, porque vai ser conversacional, vai ser ali embebido, né, em todas as aplicações, então quanto mais fluido, melhor. E isso vai com certeza mudar todo o modelo de negócio, né? É inevitável a gente falar de IA, de agentes, né? Se não tem IA, não tem podcast, né, gente? Bom, esses dias eu brinquei assim, não é possível, todos os eventos que a gente fala de IA, eu acho que num evento de culinária não falará. E não é que tinha IA? Tem, que agora falei, usam para receita, para tudo, né? Mas aí, voltando aqui, eu queria ouvir de vocês, né, Marisa e Cíntia, como é que o Banco do Brasil, o Bradesco, vem também navegando nessas oportunidades e outras tendências também que vocês acham que é relevante a gente trazer para essa conversa? Bom, assim, eu estava até comentando que a inteligência artificial é uma tecnologia antiga, se a gente for parar para ver, né? Lá em 1950 e tal, mas parece que ela só tem 4 aninhos, né? Quando teve 3 aninhos do ChatGPT, né? E parece que deu esse boom, essa hype, e aí todo mundo só fala disso, né? Mas é um pouco do que a Lu falou, de fato ela é uma tecnologia transformadora, que ela vem transformando a forma como a gente fala com os clientes, a forma como a gente internamente no banco, os processos que a gente automatiza, né? Só que o que tem assustado um pouco é a velocidade. Exato. Porque até então a gente, vamos estudar cloud. A gente tinha um certo tempo, né, assim, para parar, estudar, pensar, mudar a arquitetura, etc. Aí vamos experimentar e implantar. Com a IA, não, você não tem mais esse tempo, né? Então ela traz algumas preocupações além de simplesmente a TI por TI, que é a governança de dados, por exemplo, porque no Banco do Brasil, a gente tem mais de 700 modelos, mas se eu não governar os dados corretamente, daqui a pouco eu vou gerar um risco para o banco e para a sociedade, né? Se tudo isso não tiver ok. Quando eu olho também a IA sobre o aspecto da mulher, pela primeira vez, talvez uma tecnologia nivelou todo mundo, os homens e as mulheres, sobre o aspecto de ter que aprender, né? Todo mundo teve que aprender algo diferente sobre a IA. E aí eu vejo uma oportunidade para as mulheres, né? Porque todo mundo está correndo atrás da mesma forma. Então, mulheres que estão me ouvindo, agarrem essa oportunidade, porque, além de tudo, a IA, a gente fala muito na tecnologia, mas não vamos esquecer o aspecto humano e de pessoas. E na minha visão, as mulheres, da nossa essência, a gente tem uma visão holística, né? Diferente, a gente acabou de falar, né? Dá certo, a gente conduz um monte de coisa junto, né? Então, se as mulheres se apropriarem dessa pauta de inteligência artificial, eu entendo que elas vão sair, né, decolar mais na frente. Aí, mulherada. E quando a gente fala de agente autônomo, então, aí a coisa tá dando outro capote, né? Porque não é mais só fazer mais um modelo usando agente autônomo, a gente vai ter que repensar as arquiteturas, repensar como a gente desenvolve o sistema, repensar como a gente treina as pessoas. E eu tava até pensando esses dias, assim, imagina a gente falando pro RH, né? Porque a gente ainda tem um pouco essa barreira que TI sabe fazer as coisas e o negócio não quer se envolver com TI. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não tem mais isso, todo mundo vai ter que entender um pouco de IA, porque senão não vai dar certo, né? Mas eu fiquei pensando assim, já pensou a gente tendo que tratar equipes onde eu tenho pessoas físicas no escritório, pessoas que estão em qualquer lugar do país ou do mundo, trabalhando de forma remota, e agentes na mesma equipe, né? Então, traz mais outras discussões de mudança. Então, um pouco por aí. Então, o Bradesco, você até mencionou um pouquinho antes, ele passa por uma super transformação. E é uma transformação que engloba a empresa como um todo. Então, tem várias áreas de negócio e a tecnologia está se transformando também. Então, a gente está, ali que nem a Marisa falou de manhã, a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Uhum. E em termos de transformação na área de tecnologia, tem muita coisa que permeia por AI. Então, tanto na tecnologia quanto no banco. Então, se você puder fazer aqui um resumo das grandes áreas que a gente coloca a parte de GenAI, primeiro na parte de atendimento, que esse foi onde a gente mais se especializou desde 2015 com a Bia, e que
é incrível o salto que a gente conseguiu com o GenAI na BIA em relação ao que a gente vinha progredindo com a IA clássica. Então, eu acho que é isso que se fala tanto. É por isso que eu acho que se fala tanto. Então, tinha uma parte de fluxo da conversa que era muito difícil, era muito custoso. Era bem robô, né, Cíntia? Era bem robô. Quase que parando. Na hora em que a gente começou a migrar para o GenAI, muda de patamar a história, né? Então, a gente começou ali, já em agosto do ano passado, a colocar para tirar dúvidas de produtos e serviços para o nosso cliente, super bem. E a gente começou a tombar também dentro do app para atendimento. Então, a gente hoje já tem 3 milhões de clientes e a resolutividade da BIA para ajudar o cliente, então aí é fazer recomendação, é tirar dúvida, é fazer transação, é de 85% a 90%. Isso quer dizer que somente de 10% a 15% a gente passa para um humano. E quando passa, ele acha que estava falando com... A gente avisa, porque parte da IA responsável é você dizer que você está falando com um agente e não com uma pessoa. Mas é tão fluido que o nosso cliente acha que estava falando com uma pessoa. Falei com a sua amiga e tal, não sei o que, com a sua colega, e vai. Tem um outro aspecto que é na parte de eficiência operacional. E aí a gente quer que a AI esteja na mão de todo mundo. Então a gente está utilizando um caso super bacana nas centrais de cobrança, que a gente está chamando de mentoria. A gente pega lá os scripts, né, de todo mundo que já... você foi bem, está conseguindo um resultado melhor. A gente captura como é que foi aquele atendimento e vai fazendo coaching com os outros atendentes. A gente tem melhorado muito também a performance dos nossos atendentes. E a outra é em TI. E a em TI é um mundo do que a gente está fazendo. A gente está com a Biatech. Então, a Biatech a gente colocou dentro das tribos para ajudar os product owners, que são as pessoas de negócio, a escrever as histórias do que vai ter que ser feito. Na hora em que a gente botou a BIA para auxiliar, a gente melhorou em 46%. E estamos testando uma coisa super pioneira, que é o uso dos multi-agentes, tanto para modernização de aplicações, quanto para modelagem de dados. Então, na modernização de aplicações, é super bacana, porque você coloca um agente de IA para fazer cada um dos papéis. Então, um entende o código do legado, o outro fala com o negócio, né? Pega um áudio que a gente conversou com o negócio, faz a transcrição e entende as novas funcionalidades. O outro entende, fala com o time de arquitetura, entende a arquitetura to be. A promessa do que a gente vai conseguir escalar com multi-agência e modernização é muito grande. Na parte de modelos, a gente fez um modelo com a Kunumi. Kunumi é uma empresa do Bradesco, que a gente adquiriu no ano passado. Eles têm um time super especial de ciência de dados. A gente fez um modelo que demorou alguns meses e que a gente melhorou muito a acurácia do nosso modelo que a gente usa para dar crédito. Para você dar crédito, você tem que estimar quanto o cliente ganha. E ninguém fala a verdade, né? Quando né? Você vai estimando por uma série de outras, que ele mora, pelo contexto de compra. Mas aí você consegue ser muito mais inclusivo, muito mais justo. Você diminui o risco para o cliente e para o banco. Então, esse time da Kunumi conseguiu fazer junto com o nosso time um modelo, melhorou muito a acurácia do nosso modelo. E, em paralelo, eles fizeram os multi-agentes para tentar estimar o mesmo modelo usando os agentes de IA. 95% mais rápido. E a acurácia foi igual. Então, a gente não vê isso como uma substituição, a gente vê isso como uma possibilidade de escalar. Porque a gente não tem pessoas suficientes para a gente aplicar IA na empresa como um todo. Então, com o uso de multi-agência, a gente pode pegar todo o time, né, super especializado que a gente tem e conseguir escalar muito mais. E aí, né, assim, só complementando uma visão, e a gente pode utilizar... Talvez o verbo não utilizar fica um pouco estranho, mas os funcionários do banco para as tarefas que são mais nobres, que ficar lá com o cliente. Claro. Quantos colegas falam para mim, Marisa, eu queria ter um pouco mais de tempo para poder ir à casa de um cliente e marcar um café com ele, né? Então, isso é a beleza da IA, né? Total. A gente vai automatizando, vai transformando e vai sobrando horas para o que é de verdade importante, que é o humano, né? E tem a IA que a gente utiliza, assim, mais sistemicamente, que precisa de pessoas mais especializadas para utilizar. Agora, a IA que está na mão hoje do usuário final é super poderosa e consegue, né, você tem que montar um relatório, montar uma apresentação.
a produtividade que os times estão tendo na ponta é sensacional. Sensacional. Então, a gente quer dar uma IA para cada um com a funcionalidade que aquela função necessita. Sim, isso é importante. Pegando o seu gancho, só para complementar, eu estava ouvindo a Andressa, do Principal, hoje de manhã falar, e ela estava falando assim, a gente usa a AI para fazer análises preditivas e sugerir para o cliente. Mas no final a recomendação é sempre humana, porque o cliente ainda quer falar com o humano, né? Então essa complementariedade eu acho que a gente vai ver cada vez mais. Né? E eu acho que isso não vai acabar tão cedo. Apesar de a gente estar falando dessa velocidade toda, sempre vai ter um humano envolvido em algum pedaço. Sempre. Bom, gente, a conversa tá excelente. Eu acho que renderia horas aqui. Mas a gente até tem que... Sabe como é esse dia de Febraban? Super corrido, todo cheio de compromisso aqui. Então, para a gente começar a amarrar, eu queria daí propor um exercício de futurologia, por assim dizer, para cada um de vocês, né? Eu acho que primeiro eu queria que vocês falassem aí quais são no curto, no médio, no longo prazo, né, os movimentos que devem aí impactar todos os stakeholders da indústria financeira e principalmente como é que a gente pode fazer com que esses movimentos de inovação levem ao futuro mais inclusivo, mais equitativo, mais diverso. Você pode começar, Lucy? Claro. Eu acho que a curto prazo, eu acho que a gente ainda vai continuar falando muito sobre eficiência e automação, né? Eu acho que tá todo mundo com essa vibe de eficiência, ganhar eficiência, como é que eu trago a AI para ganhar eficiência e automação. Então, eu acho que essa vibe continua ainda a curto prazo. Eu acho que a longo prazo, conforme a gente for acelerando o uso de AI e dos agentes autônomos, eu acho que o modelo de negócio, eu acho que essa nova economia que a gente chama, ela vai sofrer uma revolução grande com esses agentes autônomos. Então, eu vejo o modelo de negócio. E acho que a longo prazo, acho que a Marisa comentou um pouco, acho que a gente vai conviver cada vez mais com humanos e máquinas, né? E agentes. E aí eu acho que cabe uma responsabilidade nossa de acolher o humano, né? Porque a transformação no final do dia é humana e para humanos, né? Então, acho que a gente tem uma responsabilidade social grande de como é que a gente acolhe, né? Faz uma gestão do emocional das pessoas. Eu vejo as pessoas cada vez mais ansiosas, buscando um propósito cada vez mais forte, porque eu acho que a AI ou tudo isso, ela chacoalha a gente, né? Então, às vezes, o que a gente tem como sentido de vida e de propósito não é o mesmo do que outras gerações. E isso está mudando a todo tempo. Então, traz uma ansiedade, uma necessidade de pensar o que é o propósito e rever. Então, eu acho que completa um outro lado de desafio para nós, líderes, né, e gestoras, de como é que eu acolho, né, toda essa população, faço esse acolhimento e ainda faço uma gestão correta com acolhimento, e manter a estratégia viva, né? Porque a gente vai, acho que você falou um pouquinho, planejar e executar ao mesmo tempo, não né? vai dar para esperar assim ter o plano correto para começar. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Concordo super. E só para complementar, eu acho que a gente vai começar a viver daqui a pouquinho, igual a gente viveu na pandemia, né? Aqui, todo mundo em casa, o que a gente vivia normalmente foi cortado, né? E a gente começou a sentir outras necessidades que a gente não tinha, né? Lembra sobre abraçar, estar mais com as pessoas, né? Valorizar a presença física. Então eu percebo um pouco assim que vai acontecer com a IA também. Agora a gente tá ainda na onda e tudo é IA, tudo é IA. Também uma questão assim, será que a IA é para tudo, né? Será que a gente precisa colocar a IA em todos os processos? Tem um custo isso tudo, né? Então eu vejo que daqui a um pouco a gente vai começar a trazer mais ainda o humano, que nós não descolamos o humano da IA, mas a gente vai começar a trazer ele mais forte ainda, nesse sentido de o que tem sentido ou não. Sim. Porque hoje já tá ficando muito difícil, né? A gente olha assim um vídeo, esses dias eu fiz um exercício de olhar fotos, né? E o exercício era qual que era real e qual que era da IA. Eu errei todas. Nossa. Olha que absurdo. Mas é porque tá tão vivo, né? Que as coisas vão se perdendo. Enfim, eu acho que a gente vai ter um voltar a questionar algumas coisas. Tomás, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que tem. Porque eu acho que a gente prevê o que vai acontecer daqui a 5 anos. Hoje tá tão difícil. Tá tão difícil. Eu acho que o que a gente vai trabalhar daqui a 6 meses ainda não existe hoje. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta. E tem uma parte que eu acho que a gente pode falar já. Acho que IA vai ser difícil prever o que vai acontecer.
Acho que no médio prazo, toda a parte de multi-agentes, a gente vai ter resultados mais tangíveis da promessa, que hoje a promessa é sensacional. Vamos ver daqui a 2, 3 anos o que vai acontecer. Agora, a computação quântica, que era também uma futurologia alguns anos atrás, ela está ficando mais próxima. Então, eu acho que no longo prazo, sei lá, 5 anos, a gente vai ter computação quântica já comercial, como o GenAI é hoje, que a gente já utiliza no dia a dia. E o que a computação quântica vai trazer? Ela vai ser uma aliada da computação clássica. Ela vai permitir que a gente rode. Tem alguns modelos matemáticos que a computação clássica, para rodar com todas as variáveis possíveis, a gente vai ficar aqui uns 100 anos. E a gente talvez não viva tanto tempo, né? A computação quântica ela tem a promessa de rodar isso em tempo quase que real. Então, pode ser que daqui a 5 anos a gente esteja rodando vários modelos de risco, de portfólio, em tempo real. E isso vai dar um benefício para vários tipos de casos de uso. Agora, para a gente dormir com medo, né? O que a computação quântica também promete fazer é quebrar os métodos de criptografia que a gente usa hoje. Então, todo mundo aqui trabalha, né, com banco, todas as transações financeiras que a gente faz dependem de uma criptografia para proteger essa transação. E o que é o segredo? Qual é o segredo da criptografia? É um modelo matemático que não se quebra num tempo hábil. Quando você entra com a computação quântica, ela vai ser capaz de fazer isso, a gente agora vai ter uma corrida para começar a adequar todas as nossas aplicações para esses métodos de criptografia que a gente chama de Quantum Safe. Então, a gente agora tem em 2025, uma nova corrida, né, do bug do milênio, que agora é o Quantum Safe, que a gente vai ter que adequar tudo para isso. Então, eu acho que esse é o mais próximo que eu consigo de prever do que vai acontecer. A certeza que a gente tem é que a gente tem muito trabalho pela frente. É isso, né, Cíntia? é isso. Todos os dias, e o mais divertido ainda é ter que aprender um novo trabalho que a gente nem sabe o que vai ter que fazer. Exatamente, daqui a 6 meses. Isso mesmo. Bom, a gente sabe que trabalho não vai faltar, então eu acho que é isso, gente. A gente chegou ao fim aqui da nossa conversa. Queria agradecer muito vocês, Marisa, Cíntia, Lucy. Foi um prazer, muito inspirador. Tenho certeza que quem está assistindo a gente, né, mulheres e homens aprenderam muito. Eu aprendi bastante, certamente. Então, queria agradecer vocês novamente. Obrigado pela presença e pela conversa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Passou a hora que a gente nem viu. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima.